A primeira questão. Antes de entrarmos no tema principal, acerca exatamente da política do governo brasileiro diante da guerra na Ucrânia, eu queria saber como vocês caracterizariam a operação militar desencadeada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. Guerra defensiva, como diz Moscou, ou de agressão, como afirma Zelensky, a OTAN e os Estados Unidos? Guerra imperialista ou anti-imperialista? O que vocês pensam desta ação militar que já tem quase um ano? Com a palavra, Ana Prestes. Está sem som, Aninha. Pronto, coloquei aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Breno, Júlia, Serginho, nossa audiência. Bom, na minha opinião, é uma guerra anti-imperialista e uma guerra defensiva, no sentido de que essa guerra é uma resposta ao expansionismo da OTAN, desde o final aí, né, da Guerra Fria, do colapso da União Soviética. Ela era uma guerra completamente evitável, se as várias sinalizações da Rússia tivessem sido minimamente respeitadas e observadas, né? Algumas delas muito claras, como a não inclusão ou não participação da Ucrânia na OTAN, como a garantia do referendo que foi feito na Crimeia, de integração da Crimeia à Rússia, e principalmente os acordos Minsk I e Minsk II, principalmente o acordo Minsk II, que tinha como balizadores ali França, Alemanha, tinha mais um país. Qual é? França, Alemanha, tem mais um, que era o balizador de França, do Minsk II. A própria Bielorrússia, que era... Acho que Bielorrússia não, eu acho que é a Rússia, a Ucrânia, França e a Alemanha, acho que eram os principais. De fora eram a França e a Alemanha os principais balizadores dos acordos de Minsk II, lá de 2015, Minsk I 2014, Minsk II 2015. Então, isso, inclusive, naquela passagem de 2021 para 2022, o Lavrov ele chegou a apresentar por escrito, né? Ficou ali aguardando uma resposta também por escrito dos Estados Unidos. Então, houve ali um momento importante também no começo de fevereiro de 2022, que foi aquela reunião do Xi Jinping e do Putin, em que ali já estavam dadas as condições para a Rússia de começar essa operação que eles chamam de Operação Especial Z, uma operação de desnazificação, com todos os alertas, todos os dados de que muitas bandeirinhas vermelhas tinham sido ultrapassadas ali pelo expansionismo da OTAN, principalmente por iniciativa dos Estados Unidos, e em um momento em que a Alemanha estava mudando de direção, mudando de liderança, mudando de gestão. Então, nesse sentido, para mim, é uma guerra, sim, defensiva, uma guerra anti-imperialista, uma guerra contra o expansionismo da OTAN e a sua chegada às fronteiras da Rússia. Muito bem. Com a palavra, Sérgio Amadeu. Sem som, Sérgio. Liguei. Olha, eu acho que o que está em jogo nessa guerra, sem dúvida nenhuma, é o expansionismo da OTAN, pelo menos no começo dela. O problema é que, diante do cenário em mudança, o cenário internacional, eu acho que você sabe como uma guerra começa. Existiam objetivos militares, objetivos táticos, que, sinceramente, eu não entendi. Eu não entendi quais foram as operações russas e acho que a Rússia ela tem uma guerra conveniente agora e ela tem uma dificuldade, mesmo para paralisar essa guerra. Ela tem uma dificuldade porque ela entrou num país, ela diz que não é uma guerra de anexação, não é uma guerra, vamos dizer assim, de agressão, é uma guerra defensiva. Agora, o que ela vai fazer com os territórios que já eram reivindicados como territórios de maioria russa? O que ela vai fazer com o que ela já anexou?
ela vai recuar, ela vai fazer um acordo. E no meio disso tudo, custou muito caro para a China, porque tem um elemento China nesse conjunto aí, e tem um elemento que eu não consegui entender. Ela perdeu 9 generais. Foi um exército que entrou em operação de uma forma que não deu para entender por que ela fez um primeiro cerco em Kiev e depois ela saiu de Kiev. Será que, como dizem alguns analistas, ela pretendia derrubar o governo do Zelensky e o Zelensky trucou? Porque existia uma operação anunciada pelos europeus, mas principalmente pelos americanos, de tirar o Zelensky da Ucrânia. E o Zelensky, que estava em queda de popularidade antes de começar o ataque russo, ele diz: eu estou aqui. Eu vi no Twitter isso. Ele, com parte do seu ministério, secretariado, num lugar bastante caracterizado como um lugar em Kiev, ele dizendo: estamos aqui, não sairemos daqui. Será que isso atrapalhou o plano da inteligência russa? Eu sei que a Rússia, ela ficou no mar de lama ali. E eu sei que agora vai começar uma pressão muito forte sobre o Brasil, que não é qualquer país, para interferir agora no isolamento da Rússia. A Rússia precisa de uma alternativa. Por exemplo, esses 300 mil reservistas, eles, finalizando, eles vão para onde? Qual é o objetivo militar da Rússia? Eu não sei. Então é muito difícil. O argumento inicial, para mim, era muito claro, a defesa da Rússia contra o expansionismo da OTAN, mas os movimentos no meio da guerra deixaram a situação bastante complicada para fazer uma resposta geoestratégica do que eles pretendem. Então é muito difícil responder isso. Júlia Rocha, com a palavra. Eu penso que, apesar dos primeiros passos, né, os primeiros atos desse conflito terem sido inaugurados, digamos assim, pela Rússia, apesar disso, é uma guerra de reação, né, a uma ameaça territorial real, né? Um expansionismo da OTAN, liderada aí pelos Estados Unidos, até como uma reação a essa crise sistêmica, né, que vive esse império, né, o Império Americano. Então, uma reação que pretende expandir suas fronteiras em direção à Rússia. Então, eu vejo como uma guerra de defesa e garantia de defesa do seu território. Eu acredito que no meio do caminho as coisas tenham saído diferentes do planejado pelo Putin, no sentido de que foi prevista uma intervenção, um conflito rápido, né, uma tomada rápida de Kiev, e isso não aconteceu. Então, talvez esse atraso, né, do fim do conflito ou de uma resolução do conflito pelas vias da guerra, tenha imposto outras camadas aí de decisões que, a princípio, não precisariam ser tomadas, mas vejo como uma guerra de defesa mesmo no território russo, apesar de saber que a narrativa russa é uma narrativa também cheia das suas contradições. Não é porque a Rússia está querendo salvar a Ucrânia do nazismo que eles estão lá, né? Existem diversos interesses e eles precisam também ser analisados.